Olá, tudo bem? Meu nome é Patrícia. Eu estou aqui gravando a videoaula para poder apresentar, o planejamento sobre preconceito e discriminação. Foi o plano de aula elaborado. Então, essa aula seria executada no ensino fundamental, ela pode ser adaptada para qualquer uma das turmas, de primeiro ao nono ano, porque o conteúdo ele é atual, ele é necessário nos dias que estamos vivendo, Falar de preconceito, falar de discriminação é importante, é um tema transversal, ele pode ser trabalhado de forma interdisciplinar, em qualquer das disciplinas. E o tema que eu escolhi foi esse. E eu iniciaria então essa aula numa sala de aula com alunos. Eu começaria apresentando para os alunos um vídeo gravado pela Unicef que é falando sobre o preconceito. Eu vou passar o vídeo para vocês assistirem. Essa é a Glau e ela vai contracenar contigo. Você vai ter 2 minutos, você vai tentar decorar o máximo de frases que você conseguir e depois você vai falar olhando para ela, tá bom? Agora você vai falar algumas frases olhando para ela, tá bom? Quando você quiser. Eu não gosto da sua cor. Eu não gosto de gente da sua cor. Seu cabelo é horrível. Seu cabelo parece uma esponja. Eu não consigo. Você vai dizer isso olhando para ela, tá bom? Eu não consigo. É uma cena. A gente está falando racismo. Quer tentar mais uma vez? Por quê? Porque eu não gosto de falar essas coisas. Quer ler de novo? Por que não? Porque eu não acho certo. Errado? É que eu sou da mesma cor que ela. E eu já sofri bullying na escola. E eu também... Eu não gosto de falar isso para as pessoas. Eu me sinto mal. Como é que tu se sente dizendo isso pra ela? Eu sinto que tô sendo preconceituoso. Quem você acha que escreveu essas frases? Uma pessoa muito racista. Que acha que é melhor que todo mundo. Todo mundo é igual. Mas não percebem isso. E pra você, o que é preconceito? É você não respeitar as pessoas do jeito que a pessoa é. Preconceito é uma forma horrível de tratar as pessoas. Olha só, esses textos aí a gente tirou da internet, que pessoas reais falaram para outras pessoas, Você já viu em algum lugar essas frases, por exemplo? Na escola já. Já. Essa pessoa estava sentada num banco. Chegaram para ela dizendo: tu é negra, tu é horrível. Tu não deveria estar aqui. Você conhecia essa pessoa? Sim, porque essa pessoa era eu. Você acha que seria mais fácil ler esse texto para mim, por exemplo, que sou branco? Não, Não seria mais fácil? não. Porque todos nós somos iguais. Ninguém nasce racista. Continue criança. Então, esse vídeo que é uma campanha contra o preconceito racial, que é um dos tipos de preconceito, é um dos tipos de discriminação, que é aquele relacionado às raças, A gente tem vários tipos de preconceitos, mas esse em específico, ele é muito interessante, ele é inclusive muito emocionante, Para quem assiste pela primeira vez, se emociona muito. Por quê? Porque a gente vê ali uma entrevista com crianças onde elas demonstram que não tem nelas o preconceito. Então isso demonstra claramente que a gente não nasce com preconceito. A gente aprende a ser preconceituoso,
com a sociedade, com o meio onde a gente vive. E é muito importante a gente estar trabalhando nas escolas esse tema e estar desconstruindo, né, esses preconceitos que às vezes nós aprendemos até em casa, com a família, né, nos ambientes onde a gente frequenta. Então quando a gente fala de preconceito, né, e discriminação, a gente tem aqui duas palavras, né? Eu poderia dar aqui o conceito do que significa, mas esse não é o objetivo agora, nós iremos fazer no final da aula. O que eu vou pedir agora para cada um dos alunos individualmente é que vocês, né, destaquem uma folha do caderno de vocês e vocês irão escrever para mim com as suas palavras, tá certo? Porque aqui ninguém está sendo avaliado, a gente só quer construir e desconstruir, né? A gente quer aprender, construir conhecimentos juntos. Então vocês vão escrever o que você acha que significa a palavra preconceito, tá bom? E discriminação, aí você vai escrever com as suas palavras. Após isso, tem uma outra reflexão que você vai fazer e eu quero que você escreva também. Você já sofreu algum tipo de preconceito, né? Então você vai escrever para mim se você já sofreu e eu quero saber como que você se sentiu. Então são 4 perguntinhas. Você vai falar sobre o que é preconceito, o que é discriminação para você. Se você já sofreu algum tipo de preconceito, você pode relatar e como você se sentiu, tá bom? Não precisa assinar nome, tá bom? É anônimo, mas eu preciso que vocês me devolvam essa atividade. Então vamos lá para a atividade agora. Então, após esse momento de reflexão, né, que os alunos terão, eles vão estar me devolvendo, né, as respostas. E aí nós vamos agora, no quadro branco, construir juntos o conceito de preconceito e de discriminação. Não aquele conceito que já vem pronto no dicionário, na internet, que a gente encontra, mas um conceito que nós vamos construir coletivamente. Então, lendo em voz alta aqui para, né, os alunos, cada uma das respostas nós vamos construir juntos, né, o conceito de preconceito, o conceito de discriminação. E aí eu vou pegar alguns feedbacks, né, no caso dessas experiências aqui, eu vou ler os relatos e ninguém vai saber quem escreveu, é lógico, né? Mas eu vou ler os relatos e a gente vai refletir sobre isso, né? Que muitas vezes nós, às vezes sem querer, nós ofendemos alguém, né? Nós deixamos a pessoa triste, porque o preconceito ele não é só, igual eu falei, não é só pela raça, né? Pela cor. Ele pode ser um preconceito de religião, ele pode ser um preconceito de gênero, ele pode ser um preconceito, né, questão do aspecto físico da pessoa. E aí, então, nós, depois desses relatos, dessas experiências, né, nós temos aqui como você se sentiu. Então, cada aluno ali cada resposta ali vai estar contando, né, que a gente pode encontrar nesse meio, né, nessa sala de aula, algum aluno que sofreu bullying, um preconceito muito grande, a ponto de ter entrado em depressão, ter precisado ir num especialista, porque a gente sabe, cada ser humano ele é único no universo e ele reage de formas distintas, né, diante de dificuldade, diante de momentos de grande angústia, de dor, de sofrimento, de tristeza. E quando uma pessoa passa por um tipo de preconceito, né, enquanto alguns superam aquilo, para outros pode ser traumático, né? Então é um momento também de estar discutindo com os alunos, né, na sala de aula, que às vezes, principalmente assim, adolescentes, né, fazem brincadeirinhas de mau gosto e não sabe que aquilo ali pode estar sendo traumático para o colega, entendeu? Então isso tudo vai estar sendo discutido, né, a questão de respeitar as diferenças, de respeitar o outro na sua individualidade, correto? E de evitar, né, o bullying, porque não é certo, é crime, né, a gente sabe, e tá levando essas informações, mas de forma assim, bem aberta, de forma que eles possam realmente se conscientizar. E aí, após esse momento, a proposta seria criar, então,
refletir sobre o vocabulário racista e criar um novo vocabulário, né? E aí, no caso, a proposta com os alunos seria dividir a turma em 4 grupos, e para cada um desses grupos eu vou entregar algumas frases racistas, né? Alguns vocabulários racistas, para eles estarem entre eles discutindo. Poderão inclusive fazer pesquisas no celular, pesquisa na internet, porque eles vão ter que construir um outro vocabulário não racista. E aí eu vou dar um exemplo, por exemplo, tá? Eu tenho aqui como exemplo uma frase que todo mundo, assim... Então, eu vou dar alguns exemplos aqui, tá? Para vocês entenderem o que é que eu vou querer nessa atividade, tá? Eu vou dar um vocabulário para vocês, uma frase racista, e vocês vão ter que depois explicar para mim por que ela é racista e apresentar uma nova frase que não seja racista, tá bom? Para a gente desconstruir o preconceito. Vamos lá, vou dar um exemplo de uma frase que quase todo mundo fala. Por exemplo, aqui eu trouxe uma frase que está dizendo: a coisa tá preta. Então, eu trouxe aqui uma frase, que é uma frase que quase todo mundo fala, né? A coisa tá preta. Quem aqui nunca falou essa frase? Não é? Olha, a maioria. Então, a coisa tá preta. Essa frase, olha, ela é utilizada, é associada, palavra preto, como uma situação desconfortável, desagradável, difícil ou perigosa, né? Então, qual é a frase que eu poderia substituir por essa? Né? Sem dizer a coisa tá preta. A coisa tá difícil, né? A coisa tá difícil. Vamos para um outro exemplo que eu trouxe aqui. Eu vou projetar para vocês aqui um outro exemplo. Cor do pecado, né? É falado principalmente em novelas, a gente vê, né? Livros. Então, cor do pecado, utilizada erroneamente como elogio. Se associa ao imaginário da mulher negra sensualizada em uma sociedade pautada na religião. Pecar não é positivo, ser pecador é errado. E ter a pele associada ao pecado significa que ela é ruim, ou expressão que faz a mesma associação de que negro é negativo. Então, essa é uma frase também que precisa ser desconstruída, né? Vou pegar mais um exemplo aqui que quase ninguém reflete nesse exemplo. É criado mudo. O que é o criado mudo, né? É aquele móvel que fica do canto da cama da gente, né? No quarto. Então, criado mudo, o que significa? Você sabia que o nome dado a este móvel, criado mudo, né? E aqui está o móvel, aqui como exemplo para vocês verem. Ele faz referência aos criados, aqueles que eram escravizados, que deviam segurar objetos para os seus senhores. Quer dizer, eles ficavam do lado da cama, em pé, segurando os objetos, a água, alguma coisa ali, uma toalha, e não podiam falar nada, eles tinham que ficar mudos. Por isso que o nome é criado mudo, né? Porque eles não podiam falar. Daí vem o termo. Então, quer dizer, é uma frase racista, só que muitos, assim, falam, não, às vezes por preconceito, mas é uma cultura que vem há séculos, né? Vem passando de ano a ano, entendeu? Eu poderia substituir essa frase aqui, criado mudo, por mesa de cabeceira? Eu vim comprar uma mesa de cabeceira. Então, quer dizer, eu estou desconstruindo o vocabulário racista. Então, a gente tem que começar a trabalhar, tá bom? E aí nós temos outras palavras, ó. Denegrir, doméstica, né? Fazer nas coxas. Todas essas palavras aqui, ó. Inveja branca. Então, e outras que eu vou passar para vocês agora. Então, qual vai ser a nossa atividade agora? Vocês vão permanecer, vão dividir em 4 grupos e eu vou passar para vocês várias frases, né, racistas, né, de origem racista. E aí vocês podem pesquisar, podem usar o celular, né, fiquem à vontade. Vocês irão, então, explicar por que essa frase é racista, por que esse vocabulário é um racismo sutil, tá certo? Né, entre parênteses. Né, não declarado, mas subentende-se que é racista. E aí depois vocês vão fazer a proposta de substituição daquela frase por outra.
Então vamos fazer essa atividade. Depois vocês vão escolher um representante de cada grupo que vai trazer aqui a proposta e nós vamos estar apresentando para todos, tá bom? Então vamos lá, a nossa tarefa. Então, após a apresentação dos grupos, né, sobre a atividade do vocabulário racismo sutil, nós vamos ter um momento agora que nós vamos assistir um vídeo, onde esse vídeo ele foi gravado na Itália, mostrando os efeitos sobre o preconceito nas crianças, certo? Vamos assistir o vídeo então? Vamos lá. Quale bambola è bianca? Quale bambola è nera? Quale delle due è bella? Questa. Qual è quella bella? Qual è quella brutta? E qual è quella buona? Quale è cattiva? Qual è buona? Lei. Perché è buona? Perché ha gli occhi celesti. Quale è cattiva? Perché è cattiva? Perché è tutto nero. E qual è la bambola che ti somiglia di più? Quale bambola è nera? Mi ha offeso. Chi? Tu. Perché? Perché mi hai chiamato nero. Perché ti offendi? Mi offendi perché altri bambini mi hanno offeso con cattiveria. No, io non ho usato nessuna cattiveria. Quello mi sta guardando storto. Então, se vocês puderem observar no primeiro vídeo e no segundo vídeo, vocês vão ver uma diferença grande, né? Porque mesmo tendo sido gravado com crianças, né? O segundo ele é muito chocante porque ele mostra ali a reação das crianças ao dizer que o belo, o bonito, o bom é o branco, né? Enquanto o preto não. Então, assim, a gente vê aí claramente, né, um racismo, né? E essas crianças que declararam, que fizeram essas declarações, né, que chegaram a essas conclusões, elas são crianças de cor preta, né? Elas são negras, né? E quando a pessoa diz, mas você disse que a boneca, né, preta é feia, ela é má, mas que cor é a sua? Quando ele pergunta, né, a própria criança diz, mas você está me ofendendo, entendeu? Então a gente vê aí as consequências, né, do racismo, que ela fala que as colegas dela, as próprias coleguinhas da escola ofendem ela. E isso não vai longe, né? A gente sabe que o negro ele sofre diversos tipos de preconceito, até chamado de macaco, né, e outros tipos de discriminação que, assim,
fora do comum, né? E eu vejo isso no dia a dia mesmo, quando as pessoas me perguntam qual a minha raça. E quando eu falo que a minha raça é negra, eu falo, mas você é branca? Eu falei, não, eu não sou branca, a minha cor é parda, eu sou negra, eu tenho orgulho de ser negra, né? Então a gente vê assim, a própria pessoa da raça negra, ela tem preconceito com si mesma. Mas é algo que vem implantado, né, durante muitos anos, é algo que vem de pai para filho, que passa de geração em geração. E a gente está aqui para isso, para discutir, para falar disso e desconstruir, né, esses preconceitos, porque ninguém é melhor do que ninguém por causa da cor de pele, nós somos iguais, somos diferentes, né, de cabelo, de cor de pele, cor de olhos, né, de forma de pensar, de forma de agir. Eu gosto de comer um tipo de comida, ela gosta de outro tipo de comida, não somos iguais, somos diferentes, mas nós somos iguais como seres humanos. Todos nós temos os mesmos direitos e todos nós devemos respeitar o outro e ser respeitado, tá certo? Então a gente tem que exercitar isso no nosso dia a dia e desconstruir qualquer tipo de preconceito e passar isso para os nossos filhos futuramente, né? Passar isso para os nossos pais, para os nossos colegas, porque se nós combatermos o racismo, nós teremos uma humanidade, uma sociedade melhor, tá bom? Aí para terminar, eu vou passar uma atividade para os alunos fazerem em casa, né? Esses grupos que nós dividimos, esses 4 grupos, vão permanecer os mesmos. E aí vocês vão discutir entre vocês um tema sobre discriminação que vocês querem tratar. Discriminação social, porque a gente sabe que existe aquela coisa do rico e pobre, não é verdade? A discriminação racial, né? Ou a discriminação religiosa, né? A pessoa com deficiência também sofre muito tipo de preconceito, né? Discriminação de gênero, a mulher, né? Ela sofre muito preconceito, o LGBT. Vocês vão escolher o assunto, tá? Que vocês quiserem. Eu vou deixar aberto a escolha de vocês. O grupo vai sentar e falar do que nós vamos falar, qual assunto nós vamos tratar. Nós vamos falar sobre bullying, nós vamos falar sobre o preconceito, né, contra a pessoa com deficiência. E vocês vão escolher o tema, vão fazer uma pesquisa da onde que surge esse preconceito, por que ele existe e como combater, tá bom? E aí nós vamos ter na nossa próxima aula, que vai ser daqui 2 dias, um encontro, e nesse encontro cada grupo vai apresentar o seu tema e nós vamos ter uma roda de conversa, tá bom? Para estarmos falando sobre o assunto. Muito obrigada.